Olá, este é o Literatura Miojo e no episódio de hoje falaremos sobre a obra O Mito de Sísifo, um ensaio filosófico de Albert Camus, publicado em 1942. Uma obra fundamental, né? Que vai fundo numa questão, bem, talvez a maior questão. A vida vale a pena ser vivida? Mesmo, assim, diante de um universo que parece não ter sentido algum, Camus investiga muito essa relação do absurdo com o suicídio. Exato. Então, o material que a gente tem aqui sobre o mito de Sísifo, ele foca muito nesse diagnóstico que o Camus faz, né? Sobre essa falta de sentido aparente. Sim, e como ele começa definindo o que é o absurdo. É importante, né? Porque não é algo que tá só na gente, ou só no mundo lá fora. Certo. E onde ele localiza isso, então? Se não está só aqui ou só lá? Então, o Camus diz que o absurdo está justamente na confrontação, no choque mesmo, entre o nosso desejo humano por clareza, por ordem, por sentido para tudo. Aquela necessidade de entender, né? Isso. E do outro lado, você tem o quê? O silêncio do mundo. Um mundo que é indiferente e irracional, que não responde a essa nossa busca. O absurdo é essa tensão, essa fratura entre nós e o mundo. Entendi. E é dessa constatação desse sentimento de absurdo que surge a grande questão filosófica que ele coloca logo de cara, né? O suicídio. Exatamente. A pergunta é: se a gente percebe esse absurdo, a conclusão lógica é desistir? É o suicídio a única saída? Uma pergunta pesada. E qual a resposta dele? Bom, ele argumenta que não, definitivamente não. Para o Camus, o suicídio físico é como uma aceitação do absurdo, mas pelo lado da derrota, sabe? É uma fuga. É tentar resolver a tensão eliminando um dos lados. Eliminando a consciência humana da equação. Isso. E ele critica outras fugas também, né? Não só o suicídio físico. Sim. Eu vi aqui sobre o suicídio filosófico. O que seria isso exatamente? Ele coloca a esperança nesse mesmo pacote. Tipo, a esperança numa outra vida, ou em Deus, ou até em grandes projetos, ideologias que prometem um sentido final para tudo. Como se fosse uma forma de não encarar o absurdo de frente. Perfeito. É um salto de fé, né? É tentar negar essa tensão fundamental da nossa existência, apostando em algo que está além da nossa experiência concreta, além da razão. Para ele, tanto faz ser o suicídio real ou essa esperança. São duas formas de evitar encarar a nossa condição. Tá. Então, se a gente não deve fugir, nem pela morte, nem por essa esperança, que ele chama de ilusória. O que resta? Como se vive com o absurdo? É aí que entra a proposta dele, que é bem afirmativa, na verdade. Ele diz que, ao reconhecer o absurdo com lucidez, surgem três consequências, três atitudes: a revolta, a liberdade e a paixão. Revolta, liberdade e paixão. Vamos ver cada uma. A revolta primeiro. Não uma revolta tipo... Política. outra coisa. Não é no sentido comum de pegar em armas. É uma revolta existencial, constante. É manter viva essa consciência do absurdo, sabe? É dizer não o tempo todo para essa ideia de se entregar, seja para o suicídio, seja para a esperança fácil. É tipo ficar olhando pro abismo sem piscar? Manter a atenção? Exatamente. É uma lucidez constante. É afirmar a nossa condição, mesmo sendo absurda, sem tentar escapar dela. É a nossa dignidade ali na própria tensão. Certo. E a liberdade? Como que a falta de um sentido maior nos torna livres? Parece meio contraintuitivo. É que a liberdade absurda para Camus não é sobre ter um chefe divino ou não. É sobre a ausência de regras eternas, de um futuro prometido ou garantido. Quando a gente aceita que a vida tem um fim, que não tem um plano maior. A gente se livra de um peso. Isso. Você se livra da necessidade de viver para agradar algo lá na frente, ou seguir regras que não são suas. Ganha-se uma disponibilidade total pro agora. A liberdade está em poder definir seus próprios valores aqui, neste momento. Porque não tem um depois que justifique tudo. Entendi. E isso conecta com a paixão, imagino. Se o foco é o agora, a intensidade conta mais. Exatamente. A paixão é isso, viver o máximo possível. Já que não temos a eternidade, o que importa não é acumular méritos para depois, ou seguir um padrão de qualidade de vida definido por outros.
Muda o foco para a quantidade. Isso, quantidade de experiências. É tentar esgotar as possibilidades da vida, sentir tudo com a maior intensidade, sentir a própria vida, a revolta, a liberdade. Abraçar a diversidade do que se pode viver, sem ficar pensando em hierarquias, sabe? Faz sentido. E ele usa exemplos para ilustrar esse homem absurdo, né? O Dom João, o ator. Sim, são figuras que vivem isso. Dom Juan, com a multiplicidade de amores, sem buscar um amor eterno. É a quantidade na paixão. O ator, que vive tantas vidas no palco, sabe que tudo é efêmero. O conquistador, que age na história, mas sabe que a glória passa. Todos eles vivendo o momento, a finitude. Exato. Abraçam o aqui e agora. Mas a imagem central, a mais forte mesmo, é a de Sísifo, né? Aquele mito grego. O cara condenado a empurrar a pedra morro acima para sempre, só para ela rolar para baixo de novo. Parece o símbolo máximo da futilidade, como isso vira um exemplo positivo para Camus. É aí que está a genialidade da leitura dele. O ponto-chave para Camus não é nem o sofrimento de empurrar a pedra. É o momento da descida. Quando Sísifo desce a montanha olhando para a pedra que rolou, ele está totalmente consciente. Consciente da inutilidade do ciclo eterno. Sim, consciente do seu destino absurdo, sem esperança nenhuma de que vá mudar. E é nesse momento de lucidez total, sem ilusão, que ele se torna maior que a sua punição. Ele olha para o próprio tormento e não se deixa abater. Então a consciência do absurdo é o que liberta, de certa forma. Liberta no sentido de que ele se apropria daquilo. Quando ele reconhece e até despreza o destino imposto, quando ele encara aquela pedra como a sua coisa, o seu fardo, ele transforma a punição numa afirmação. Ele se torna mestre dos seus dias porque é mestre da sua consciência sobre eles. Nossa. A luta em si, o esforço para chegar lá no topo, mesmo sabendo que vai cair, aquilo preenche o coração dele. E aí vem a frase final, que é tão impactante, né? É preciso imaginar Sísifo feliz. Imaginar Sísifo feliz, mesmo no meio da tarefa mais sem sentido possível. Sim, porque a felicidade e o absurdo, para Camus, são filhos da mesma terra. É possível encontrar uma felicidade ali, na própria lucidez da condição absurda. Uma felicidade conquistada na revolta, na liberdade e na paixão de viver. Fascinante. É uma reviravolta completa no mito. E deixa a gente pensando, né? Nas nossas próprias pedras do dia a dia. Aquelas tarefas repetitivas que às vezes parecem tão sem sentido. Se até Sísifo pode ser imaginado feliz, onde que a gente encontra essa felicidade absurda no nosso próprio esforço? Obrigado por acompanhar o Literatura Miojo. Curtiu? Então procure a obra original. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer. Todos os dias, às 10 horas, um novo episódio.